Domingo foi tremendo, Deus nos deu uma palavra maravilhosa e eu quero continuar falando sobre ela. Mateus capítulo 25, verso 24. No domingo Deus nos ensinava aqui acerca da nossa responsabilidade para com a nossa família, né? 1 Timóteo 5,7 fala assim que aquele que não cuida do seu, principalmente do da sua família, negou o quê? Negou a fé. Então, é onde, sabe, que me preocupa? Eu vejo tão pouca gente nesse culto de quarta-feira. E esse culto é o culto que a gente busca por quem? Pela família. Estou falando para quem está aqui, mas falo para quem vai assistir depois. Ah, pastor, já vem no domingo. É claro, a gente sabe que tem gente que é impossível, né? Que gostaria de estar, mas talvez o único dia que consegue estar no domingo. Mas tem gente, irmão, que tem tanta gente da família que ainda está longe, está precisando, e numa hora dessa está lá, olhando a novela, assistindo o que quer que seja. Ô, meu irmão, não nega a sua fé. Então, o que me preocupa é que Deus disse ali que a nossa fé ela não vai ser negada lá no trabalho, lá na rua, não, é dentro de casa. E o que Deus falou conosco aqui? É fácil você ser cristão em qualquer lugar, mas a nossa maior testemunha vai ser a nossa família. As testemunhas mais fortes que nós vamos ter é aqueles que convivem conosco. Disse, olha, não você aqui, irmão, irmã, que nós convivemos já há 3 anos e meio, você não vai me testemunhar diante de Deus mais do que a minha esposa e a minha filha. Não é as igrejas por onde eu passei, não é as pessoas com quem eu convivi que vão testemunhar, mas lá no final da minha vida, a minha esposa e a minha filha vão dizer e vão poder testemunhar se realmente eu fui de Deus ou não. Quem está entendendo, diga amém. Então é ali que a gente tem que se preocupar em não negar a nossa fé. Aonde? Dentro da nossa casa, porque a obra de Deus não começa de lá para cá, a obra de Deus começa de dentro para fora. Se o povo de Deus for forte em casa, for de Deus em casa, meu irmão, nós vamos ser de Deus em qualquer lugar. Diga a glória a Deus, porque o difícil não é ser de Deus lá fora, vamos dizer assim, é o contrário. Se você, tem muita gente que é de Deus em qualquer lugar, mas menos dentro de casa. É triste falar, até citei no domingo, é aquela pessoa que na igreja é uma bênção, louva a Deus, e não é raro se descobrir depois que a família fala, ó, na igreja é um anjinho e em casa é o quê? É um capeta. Deus me livre, mas é uma verdade, é uma realidade. É claro que a gente sabe que enfrenta a luta dentro de casa, né? Quando você está começando a buscar Deus, principalmente quando você tem dentro de casa a pessoa que não é de Jesus, ela fala assim, vou lá na igreja falar para o pastor quem você é. É assim ou não é? Vou lá na igreja contar para o pastor que você é isso, que você é aquilo. Você sabe que muita acusação é mentirosa, mas muitas vezes é realidade, irmão. Muitas vezes nós somos de Deus na igreja, no trabalho, mas nós não somos aonde? Dentro de casa. E se nós somos dentro de casa, orarmos dentro de casa, buscarmos dentro de casa, testemunharmos de Jesus dentro de casa, irmão, o diabo não vai nos parar em qualquer lugar. Porque a luz que brilha longe hoje, lembra dessa frase que eu falei, um dia já brilhou perto. Tem que brilhar perto primeiro. Amém? Então vamos continuar falando sobre isso. Mateus capítulo 25, eu falei no domingo, o versículo é o 24. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, ó, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Então vamos lembrar aqui, essa parábola é a parábola dos talentos. Veio o Senhor e entregou 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que tinha 5 granjeou. Granjear é conseguir por meio de trabalho, por meio de esforço. E conseguiu mais 5, quer dizer, dobrou o que ele tinha recebido. O outro que recebeu 2 também fez o mesmo. Granjeou, se esforçou, trabalhou e conseguiu mais 2. E aí chega esse que recebeu apenas 1. Chega o dia de prestar contas e ele fala para o Senhor, Senhor, eu sabia que o Senhor era duro, rígido, né? E olha o que ele fala, versículo 25, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, isso aqui Deus não vai aceitar. O que é que Deus não vai aceitar, pastor? Aquele que recebeu de Deus e para garantir escondeu, guardou e não se preocupou em fazer aquilo crescer e multiplicar. Aí nós vamos ter a revelação de Deus trazendo isso para a salvação. Irmãos, eu disse aqui, Deus não nos chamou
para salvar só nós. Todo o plano de salvação de Deus, Deus chamou alguém, mas junto com aquela pessoa, Deus queria salvar toda a família dela. Diga glória a Deus. E eu digo mais, para salvar outras pessoas, e a família e aqueles quantos Deus nos permitir. Mas Deus não me chamou para que eu seja salvo e ponto final. Eu não posso colocar esse ponto final depois da minha salvação. Tem muita gente na igreja fazendo isso. Ô fulano, o que aconteceu? Como foi? Vamos dizer que chega esse dia, nós chegamos diante do Senhor. Como foi a sua vida lá na terra? Ô Senhor, glória a Deus. Eu me batizei, eu fui batizado nas águas, aceitei a Jesus, fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo e ponto final. Ponto final. Vai ter muita gente que não vai mais ter nada para falar depois disso. Que depois da sua salvação, não teve mais a salvação de ninguém. Deus não vai aceitar. Digo isso para você. Você pode ser quem for. Não é só pastor, não. Não é só obreiro, não. Isso é para todo aquele que conhece a palavra. Deus não vai aceitar aquele cristão que pôs um ponto final depois que ele se salvou. Ele se salvou e ele não quis saber de mais nada. Ele aceitou Jesus e entregou a sua vida a Cristo e o que mais? Fala assim, e ponto final. E o resto ele ficou fazendo o quê? Porque a Bíblia diz que esse aqui enterrou o seu talento para garantir que ele já estava salvo, pelo menos aquilo ele teria. E depois, irmão, eu penso, não está escrito assim, eu já falei que eu uma vez pensei dessa maneira, assim o Espírito Santo me falou, que ele deve ter ficado fazendo nada, de braços cruzados, deitado na rede, enquanto o outro granjeava para conseguir mais 5, enquanto o outro granjeava, trabalhava, se esforçava, suava, orava, clamava para conseguir mais 2, ele não fez nada. Porque se você tem o que é teu e coloca um ponto final depois, você não precisa fazer mais nada. Mas Deus há de nos cobrar. Deus há de nos cobrar. Deus deseja que nós venhamos contribuir com a salvação dos outros. E isso até digo para você que é o que vai garantir a nossa. Por quê, pastor? Porque quem coloca um ponto final depois da sua salvação, está correndo o risco de perder até a sua. Pode ser que esse ponto final venha vir um pouquinho mais para trás. E você, até a sua salvação, você perca. Olha o que está escrito aqui. Por que eu digo isso? Por causa disso aqui, ó. Ele fala assim, ó, 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo. O que foi mal? Imagina você, olha para o pastor. Imagina que o navio naufragou. Teve um naufrágio. E várias pessoas estão na água morrendo afogadas. Presta atenção, olha para mim. Várias pessoas estão na água morrendo afogadas. Primeiro, se você é uma das que está morrendo afogada, você então tem que procurar um apoio, algo que você possa se apoiar. Você tem que encontrar um barco, você tem que encontrar algo para você flutuar. Porque tem gente que ela está na água ainda e está querendo salvar o outro. Começa por aí. Lembra do nosso primeiro domingo? Primeiro é você. Se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Então, já começa por aí. Se você não entregou sua vida a Cristo, você não aceitou Jesus como teu Salvador, você tem que aceitar. Para depois você querer orar por alguém, para depois você querer buscar por alguém. Dizíamos, né? Que Deus não vai pular você para salvar a tua família. Oh, Deus, não olha para mim não, mas salva meu filho. Não existe isso. Deus conta com você para fazer aquela obra. É através de você que Deus vai trabalhar lá. Então, se eu estou lá, né? Vamos lembrar aí, imaginar um naufrágio. Primeiro, eu consigo um apoio. Me salvei, entrei num barco, subi numa tábua lá. Eu estou salvo. E agora eu fico vendo todo mundo morrendo afogado e não faço mais nada. Eu estou sendo o quê? O que eu estou sendo? Fala você. Eu estou sendo mal. Eu estou sendo mal. Por isso que Deus falou, mal e negligente o quê? Servo. Que eu estou salvo e eu fico lá, é até uma crueldade, no meu barco, vendo os outros morrendo afogados. Então começa por aí, você quer amar a tua família, busca você entrar no barco primeiro. Se salvou, me salvei, pastor, graças a Deus, se hoje Jesus voltar, eu vou com ele. Mas peraí, o restante da minha casa? É isso aí, ponto final? Não, ponto final não, tem um outro ali, tem um outro lá, tem um outro acolá, e eu não preciso lutar por eles. Diga glória a Deus. Eu preciso cooperar com a salvação desses também. E aí por isso que ele diz, mau e negligente servo. Sabes que ceifam onde não semeia, ajuntam onde não espalhei. 27.
Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com o quê? Com juros. Olha, se você então não queria fazer, desce para quem faria. É o que muita gente, irmão, não faz. Ela não faz e nem ajuda quem está fazendo. Irmão, alguma coisa você precisa fazer para cooperar de alguma maneira com a obra de Deus. O cristão não pode ser um mar morto. Eu dizia no domingo, mar morto, se você já ouviu falar, quem já ouviu falar do mar morto? Ele não tem vida, né? Ele é um mar que tem tanto sal, que se você pular nele, você não afunda. Já viu? Você não afunda. Alguém já viu reportagem, alguma coisa assim? Você deita lá, você não afunda. Tanta quantidade de sal que ele tem. Mas por que ele tem tanto sal? Que ele só recebe as águas do mar, que são salgadas, e ele não deságua em lugar nenhum. E aquilo vai juntando, de maneira que ele não tem como ter vida nenhuma nele. Então o cristão não pode ser assim, ele não pode ser aquele que só vem para receber, ele só vem para ter, ele só vem para ser abençoado. Não, você tem que começar a orar sim. Olha, eu ouvi esses dias, acho que foi um livro que eu estava lendo, chama Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade. Esse pastor, ele fala que ele aprendeu com o pai dele, ele nunca viu o pai dele falando assim, orando assim, Senhor, me abençoa. Ele sempre orava assim, ó, Senhor, faça de mim uma bênção. Porque quando você está pedindo para Deus te abençoar, você está pedindo só para você. E tem gente que está muito bem, Deus está abençoando, mas Deus não quer só que você seja abençoado, Deus quer que você seja uma bênção. Que se você for uma bênção, isso também vai alcançar a vida de outros. Diga glória a Deus. E ele fala aqui, ó, que é onde dá esse temor no nosso coração. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Ou seja, até o que ele tinha, que ele achou que estava garantido, o que aconteceu? Ele perdeu. Então eu tenho para mim que uma maneira assim da gente garantir a nossa salvação é a gente estar cooperando sempre com a salvação de outros. Eu falo para você, irmão, pregar para você me ajuda. Orar por você me ajuda. Experimenta para você ver. Olha para o pastor, você vai crescer num nível maior espiritualmente quando você começar a fazer pelos outros também. Vai ajudar você. Vai voltar para você. Então eu entendo que eu tô dando uma manutenção na minha salvação quando eu estou correndo atrás da salvação de quem? Dos outros. Salvação que fica parada se perde. Crente salvo parou, colocou um ponto final, ele vai se perder. O que acontece com o carro? Pode ser bonitinho, novinho, que você não funciona nunca mais. O que acontece com ele? Ele estraga. O carro funcionar faz com que ele se mantenha funcionando. E a mesma coisa a gente na questão da salvação. Se eu for salvo e ponto final, meu irmão, pode ser que nem eu continue salvo. Talvez eu perca a minha salvação. Nada parado é bom. Eu preciso continuar agora cooperando com a salvação de outro. O que nós dizíamos aqui no domingo? Se fosse para Deus, ou se Deus estivesse preocupado só com a minha salvação, no dia que eu aceitei a Cristo, me batizei, e meu nome foi escrito no livro da vida, pronto, o que Deus teria feito naquele momento? Se fosse a salvação, fosse só para mim, Deus teria me recolhido. Claro, Deus teria me levado naquele momento. Se fosse o propósito de Deus, fosse só me salvar, irmão, eu teria sido salvo e Deus já teria me levado. Mas por que Deus nos deixa aqui? Começa por uma coisa, Deus nos ama. E todo pai quer o filho perto. Quem estava no domingo à noite vai lembrar, eu perguntei aqui, falei assim, quem tem filho que mora em outra cidade, que estuda em outra cidade? E tinha uma senhora mais ou menos ali, hoje ela veio no culto da tarde. E ela falou assim, pastor, eu tenho. Aí eu falei assim, a senhora sentia saudade? Porque eu achei que ela já tinha sido há um tempo que a filha estudava fora. Ela falou, não, eu sinto, ela está lá. Eu falei, onde que ela está? Londrina. Eu falei, nossa, é longe, hein? A senhora sente saudade? Ela falou, sinto. Aí eu falei assim, mas o que faz a senhora suportar, aguentar, permitir que ela fique longe da senhora? Ela falou assim, porque é o melhor para ela. Ela está lá estudando, ela está lá trabalhando. Então, vamos trazer isso para o lado espiritual, vamos entender isso como sendo a visão de Deus. Irmão, para Deus era muito melhor que nós estivéssemos lá com Ele. Sabe por que Ele não me levou ainda? Sabe por que Ele não te levou ainda? Porque Ele espera algo de você aqui. Ele espera que a sua salvação coopere para a salvação de outros. Porque Deus não ia arriscar, entre aspas, estou colocando arriscar, deixar a gente aqui
com o risco até da gente se desviar, com o risco até da gente perder, se não fosse por um motivo o quê? Maior. É porque a nossa salvação vai cooperar com a salvação de quem? De outro. Deveria ser assim. Se toda a igreja, meu irmão, a salvação de cada um aqui cooperasse com a salvação de outros, nós teríamos que ter uma igreja o dobro de tamanho dessa aqui. Mas às vezes não está acontecendo isso. Quem está entendendo, diga amém. A gente só está buscando receber. E Deus, meu irmão, vê isso como errado. Eu vou falar para você hoje que isso é tão sério. Se você não coopera com a salvação de outros, Deus vê isso até como pecado. Quer ver? Vamos lá, rapidinho. Números capítulo 32. Pastor, isso é sério. É, irmãos. É muito sério. Números 32, lá no comecinho. Eu só falei por cima aqui no domingo, mas hoje nós vamos aprofundar mais. Eu quero ler com você aqui Números capítulo 32. Lá no comecinho da Bíblia, o primeiro livro é Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois vem Números. Capítulo 32. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas eu não posso fazer nada, a pessoa não quer. Ela não quer saber de Jesus, ela não quer saber de mudança. Então, você não é culpado se a pessoa não se converter. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Você não é culpado se a pessoa não quiser. Mas você é culpado se você não falar, se você não orar, se você não interceder. A nossa culpa está aí. Que fique claro isso, amém? No final, a decisão é de quem? É sua? É da pessoa. A decisão final é o livre-arbítrio que Deus deu a cada um. Mas aonde fica a culpa nossa que Deus considera como pecado aqui? É se nós não intercedermos. Se nós não cooperarmos de alguma maneira para a salvação daquela pessoa. Eu vou mostrar para você, Números capítulo 32. Eu vou tentar resumir aqui. A Bíblia fala assim, ó, que o povo de Israel eram 12 tribos. Eram 12 tribos de Israel, não eram? Eles saíram do Egito. E Deus ia levar eles lá para Canaã, terra que mana leite e mel, a terra prometida. Aí eles saíram lá do Egito, aí Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho, não foi? Aí o Mar Vermelho fechou, matou os soldados de Faraó, eles foram conquistando as terras e depois teria o Jordão, era outro rio agora, que Deus também teria que abrir para eles poderem passar. Só que quando chega no Jordão, antes de atravessar, eles conquistaram ali antes do Jordão algumas terras muito boas. E terras que eram boas para gado, para criar gado. E tinham 2 tribos ali, dessas 12, que eram tribos que criavam gado. Quando eles viram aquela terra, eles quiseram ficar ali. Eles chegaram para Moisés e disseram, Moisés, olha, o senhor sabe que essa terra é terra boa para criar gado, e a gente cria gado. Nós vamos fazer o seguinte, a gente não quer passar o Jordão para ir até Canaã, não. Nós queremos ficar por aqui. Essa terra para nós já serve. Vamos ficar com essa terra. O Senhor permite? Moisés fala assim, olha, vocês podem até ficar com essa terra para vocês. Vocês já conquistaram o que é de vocês. Só que é o seguinte, deixa o seu gado aí, deixa as suas crianças e as suas mulheres aí, se vistam de novo de armadura e volta para a guerra e vai ajudar os irmãos de vocês a conquistar deles. Enquanto eles não tiverem conquistado cada uma das suas tribos a sua terra, vocês não podem voltar para a terra de vocês em paz. Quer ver? Tentei aqui resumir para você, mas vamos ler que a gente vai entender melhor. Versículo 1. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito o quê? Olha o que eu falei, ó, tinham muito gado, em grande multidão, né? E vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar do quê? De gado, era terra boa para criar gado. 2. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar o sacerdote e aos maiorais da congregação, dizendo, Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Isebã, Inebo e Beon. Esses nomes tudo esquisitos aí, está vendo? Era tudo nome de cidade. Era todas essas cidades boas para criar gado que Deus tinha dado para eles. Eles tinham conquistado aquelas cidades. E olha o que eles vão falar. 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra do quê?
de gado, e os teus servos têm gado. 5, e disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça o quê? Ô Moisés, aqui para nós tá bom, essa terra aqui, ó, a gente chegou onde a gente queria, para nós aqui está ótimo. Moisés vai virar para eles e vai falar assim, olha o versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? É isso que vocês estão querendo? Conquistar o de vocês e ponto final? Vocês vão parar por aqui e os outros que se virem? É isso mesmo? Bom, veja como isso é sério. Eu já conquistei o meu, agora eles que conquistem o deles. Moisés vai dizer: não, de jeito nenhum. Vocês vão tentar, vocês estão tentando o coração dos irmãos de vocês a desanimarem. Vocês vão ser culpados se eles desanimarem, porque vocês não vão cooperar na batalha com eles. E aí o Moisés dá uma bronca. O Moisés começa a falar desde lá do Egito, quando aconteceu lá dos 12 espias, que 10 deles desanimaram o coração do povo, falando que a terra era ruim, que não sei o quê, que tinha gigante, isso e aquilo. Só 2, que foi Josué e Caleb, que falaram segundo a palavra de Deus. E ele vai contando toda aquela história e dá aquela bronca neles. E eles entendem o recado. Lá no versículo 16, eu estou resumindo, tá? Mas depois lê na sua casa para você ver. É interessante. No 16 fala assim, ó: então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Olha o 17 agora. Porém nós nos armaremos e apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Olha isso. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. 18. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Irmão, olha para o pastor. Não basta você alcançar a sua herança, a sua salvação, se você não cooperar com que os outros também alcancem a deles. Enquanto houver na sua família, enquanto houver alguém que não foi salvo ainda, você tem que voltar para a batalha. A gente não pode, Deus não aceita esse tipo de atitude. Alguém que aceitou a Jesus, agora eu já tenho a minha salvação. Pastor, o negócio é o seguinte: cada um sabe do caminho, conhece o caminho da igreja, sabe lá do como é que tem que fazer, eu não quero nem saber. É cada um por si, Deus por todos. Negativo. Deus vai cobrar de você. Eu provo para você que vai cobrar, quer ver? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Versículo, vamos pular para o 20, pronto. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor. 21. E cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. 22. E a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltarei depois e ficareis o quê? Desculpados perante o Senhor. Olha, se vocês cooperarem com os seus irmãos para que eles também alcancem a herança deles, vocês vão ficar desculpados diante de Deus. Agora, se não fizer, qual que é o contrário de desculpado? Culpado. Mas pastor, só pelo fato de eu já ter alcançado a minha bênção, a minha salvação, e eu não ajudar o outro, eu também estou errando. Tá. Deus falou: olha, vocês só vão ficar desculpados se vocês ajudarem os seus irmãos a conquistarem a herança deles também. Senão vocês não estão desculpados não. Continua aí, fica olhando isso. Agora fica pesado o negócio. Ele fala assim, ó: voltareis então depois desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão perante o Senhor. Olha o 23 agora. E se não fizerdes assim, vocês estão falando que vão fazer, mas se vocês não fizerem, se vocês não cooperarem com que os seus irmãos também alcancem, né, a terra deles, eis que pecaste contra o... É pecado ou não é? É pecado. Deus vê como pecado. Pastor, mas só porque eu não cooperei com outros? Sim. Porque você alcançou o seu e achou que já estava bom. Você enterrou o teu talento. O que Deus disse para aquele servo? Mau e negligente servo. E ele fala assim, ó como isso aqui é pesado. Isso aqui para mim é muito forte. Pecaste contra o Senhor,
porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Tem a Bíblia atualizada? Coloca para mim, isso aqui é muito forte. Olha como fala ali, ó. Quer ver? A Bíblia atualizada ela muda um pouquinho. R.A. Não, não, R.A. Você colocou a linguagem de hoje. Bíblia revista e atualizada. Olha lá. Porém, se não fizerdes assim, vocês não cooperarem com seus irmãos para ajudar eles a conquistarem a herança deles, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não, pastor, vou esconder bem escondido. Não vai ter jeito, teu pecado vai te achar. Olha que coisa, hein? Que pecado que é esse aqui que eu estou falando? De não cooperar com aquele que ainda não alcançou a sua salvação. Com aquele que não alcançou a sua herança. Isso é coisa séria. E tem gente que dá a impressão de que o outro que está do lado, que não é salvo, não incomoda ele, não incomoda ela. Está na igreja há trocentos anos, e o fulaninho, o teu pai. Não, não é, pastor. Mas o que você está fazendo? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Tem gente que já deixou até de orar. Hoje de manhã, depois do culto, uma senhora veio falar comigo, e ó, mas muito tempo de igreja, só para você entender, ela virou assim para mim e falou assim, pastor, com o senhor, já deu 18 pastores que eu conheci aqui nessa igreja. Falei, misericórdia. Essa aí está desde quando fundou mesmo, né? Quem está aqui há muito tempo já na igreja? A senhora também. Não sei se a senhora viu 18 pastores, a senhora viu? Ela falou assim, pastor, obrigado. Com o senhor 18 pastores. Eu falei, nossa. E ela falou assim, olha, essa palavra de hoje ela falou foi para mim. Pastor, já fui mulher de muita oração. Cortava cana, saía lá e ainda vinha para a igreja. A pé, pastor. Buscar pela minha família, clamar pela minha família. Mas, pastor, já faz um bom tempo que eu não oro mais pela minha família. Ela confessou para mim hoje. Faz um bom tempo que eu já não tenho orado pela minha família e ainda falta muita gente da minha casa para se converter. Pastor, obrigado pela palavra. Eu estou voltando a orar hoje. Diga glória a Deus. Irmão, é para isso que a gente está aqui. Diga graças a Deus. É para cooperar com a salvação do outro, senão isso torna pecado. E Deus está falando, olha, o vosso pecado vos há de achar. Eu lembro o missionário quando ele pregou sobre isso, ele falou assim, que nós vamos estar lá diante do juízo, e vai vir aquele pecadinho assim, falando, papai, vai grudar na sua perna, você vai falar, sai para lá, não te conheço, você vai falar, não, eu sou seu pecado, você é meu pai. E é verdade. Não, mas eu estava na igreja todo domingo, mas você estava salvo, mas você cooperou com a salvação de quem? O pastor Jaime, sempre quando começa o ano, ele faz uma reflexão, ele fala assim, olha, nós estamos começando o ano. Se uma pessoa ganhar outra para Jesus, serão duas. Se duas ganharem cada uma, serão 4. E aí ele faz a conta, eu não sei te dizer exato quanto que dá, mas ele faz a conta dos 365 dias do ano. Uma pessoa ganhando uma são duas, as duas ganhando cada uma são 4, as 4 ganhando cada uma são 16, e aí ele vai fazendo. Irmão, dá muita gente. Vamos fazer uma reflexão, para um pouquinho e pensa aí, no tempo que você serve a Deus, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Com quantos quantas pessoas que hoje estão salvas que você cooperou com a salvação daquela pessoa? Então você tem que se preocupar com isso. Amém, Jesus? Nós temos que nos preocupar com isso. Deus nos salvou para que nós venhamos cooperar com a salvação do outro. E Ele considera esse pecado. Vou te mostrar isso lá em Tiago, quer ver? Vamos lá rapidinho. Tiago, abra sua Bíblia lá. Capítulo 4, versículo 17, lá no Novo Testamento agora. Tiago 4, 17. Tiago, capítulo 4, verso 17.
Quem achou, diga amém. Olha como fala. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? É pecado ou não é? Pecado. Irmão, sabe o que eu estava falando ontem? Eu estava falando ontem com uma pessoa. Eu estava dizendo assim, irmã, às vezes a gente se preocupa só em não fazer o que é errado. E a pessoa dizia assim para mim, pastora, não tem nada de errado, eu não faço mais nada de errado, tirei os erros da minha vida, fechei todas as portas que estavam abertas, mas ainda tem coisa na minha vida que não muda, né? Não vou citar para você que não vem ao caso. Aí eu falei assim, olha, talvez você deixou de fazer tudo que era errado, você parou de fazer todos os erros que você fazia, mas até agora você não começou a se aplicar agora o que é o certo. E no mundo espiritual, irmãos, eu digo para você agora, não existe neutro, não existe neutralidade. Não vai adiantar se eu deixar de fazer o que é errado, já é algo muito bom. Mas não vai mudar muita coisa se eu agora não me aplicar o que é certo. Ah, pastor, não estou fazendo mais nada de errado. Só que eu também não quero assumir aquele compromisso com Deus. Eu não quero entrar numa batalha mesmo de oração. Eu não quero ir para cima. Não tem jeito, irmão. Você agora é de Jesus. Você deixou de errar, de fazer o que não presta. A força que você usava antes porque era errado. Olha para mim, presta atenção. A força que você usava antes para fazer o que era errado, o tempo que você gastava no que era errado, você tem obrigação agora de gastar no que é certo, senão você está em pecado. Aí alguém que estava perto ainda falou assim, pastor, isso é verdade. Estou pensando aqui, esse negócio de neutro, nem um carro, se tiver no neutro, você pode acelerar que ele não anda. Eu falei, é verdade. Não existe esse negócio de neutro. O carro só vai se você tomar uma decisão e pôr primeira e depois pôr segunda e terceira, e aí a coisa vai andando. Eu estava na ré, indo para trás na vida. Aí eu deixei, desengatei da ré. Só que eu fiquei no neutro, não engatei primeiro até hoje. Parei de dar ré, só que eu também não estou indo para frente. Quem está entendendo, diga amém. É a questão de saber agora fazer o bem e não fazer. Então, pastor, não faço mais nada de errado, não tenho mais erros na minha vida. Mas você está se aplicando também ao que é certo? Você está se colocando à disposição de Deus? Irmão, Deus não gosta do humor, nem aí que está. Deus não gosta daquela pessoa que deixou o que é errado, mas também até agora não se aplicou no que é certo. Não está mais fazendo nada de errado, mas também não é aquele que Deus pode contar. Não é quente. Ainda está como? Isso é pecado. Deus até pega pesado quando ele fala do humor, né? Deus fala que ele ia vomitar. Então, olha, só tem um caminho para nós, irmão. É para frente. Quem está entendendo, diga amém. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus nos fez para isso. Vou te dar mais alguns versículos para a gente encerrar. Jeremias 48:10. Rapidinho, a gente já encerra já. Jeremias 48:10. Se você não conseguir abrir, você pode marcar e depois você lê. Lê aqui comigo na tela, tá? Para a gente não demorar muito, por causa do horário. Ele fala assim, Jeremias 48:10. Põe para mim aí. E tá Gênesis. Aí, Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor como? Fraudulentamente. Tem Bíblia que diz relaxadamente. Maldição. Falo muito isso aí para os obreiros. Nós, como obreiros, ouvimos muito isso. E ele fala assim, e maldito aquele que preserva a sua espada do quê? Do sangue. O que é preservar a espada do sangue? Eu tenho espada. Lembra que na quarta-feira passada eu preguei que a espada é o quê? É a palavra. Eu tenho conhecimento, eu tenho espada. A pessoa está lá sofrendo. E eu guardo ela na minha bainha e fica aqui. Como se eu não soubesse nada. Como se eu não pudesse fazer nada. Irmão, ao menos orar você pode. Ao menos interceder você pode. Ao menos clamar. E quando tiver oportunidade de falar, você pode. Diga glória a Deus. E se não puder falar, ao menos testemunhar você pode. Alguma coisa, irmão, a gente precisa fazer para cooperar com a salvação de alguém. Pela nossa própria salvação, a gente precisa fazer por alguém também.
E ele fala mais, quer ver? Ezequiel, rapidinho, 33, verso 8. Ezequiel 33, 8. Olha lá, já vou ler, tá? Se você quiser ir marcando aí, fala assim, ó. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, o que vai acontecer? Morrerá o ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da onde? A tua mão. Isso aqui é sério, hein? O que Deus está dizendo ali? Se ele falar assim, o ímpio, você vai morrer. Deus falou. E eu não avisar o ímpio, que Deus tinha dito que ele iria morrer. E esse ímpio morrer na sua iniquidade, ele morrerá. Mas o sangue dele, Deus vai requerer de quem? Da minha mão que não o avisei. Você está entendendo como é séria a coisa? É sério, meu irmão. Eu até falo, se Deus colocar no teu coração de falar com alguém a respeito de Jesus, fale. Fale. Não nega a sua fé. Diga graças a Deus. Claro, você não vai ser o chato, né? Você não vai ganhar ninguém lá, vamos dizer assim, aquele fanático. Você não aceita Jesus, não, você vai para o inferno, viu? Isso, você, seu capeta, seu demônio. Você não vai ganhar ninguém assim, não. Com sabedoria. Mas se Deus pôr no teu coração, fale a verdade, fale a palavra. Amém? Fulano, olha, você já pensou se hoje fosse o seu último dia? Você já entregou a sua vida a Cristo? Na oportunidade, fale. Porque se você não falar o que Deus mandou, e aquela pessoa partir na iniquidade dela, Deus vai querer o sangue da minha e da sua mão. Diga misericórdia. É coisa séria. Continua, versículo 9. Ele fala assim, ó. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste o quê? Você livrou a tua alma. Você está de mãos limpas, diga glória a Deus. Lembra que eu falei? Você não é responsável se a pessoa não se converter. Você só é responsável se você não falar. Se você não orar, se você não interceder. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes eu já fiz isso aqui. Muitas vezes eu já cheguei, fulano, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que te falar a verdade. A palavra de Deus fala assim, 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 assim. E a pessoa virar as costas, entrar por aqui e sair por aqui. Daqui a um tempo, o que aconteceu? Já aconteceu isso. Daqui a um tempo a pessoa partiu. Na mesma hora sentiu alívio. Deus, a minha parte, eu fiz. Diga glória a Deus. Não, a minha parte foi feita. Eu falei, anunciei, mostrei, orei, busquei, coloquei diante do Senhor. Irmão, as tuas mãos estão limpas. Mas se você não falou, e se você teve lá a vergonha de testemunhar, ou se você se acomodou e nunca mais orou, principalmente pela família, hoje é dia da família. Você se acomodou com a tua família naquela condição, você aceitou, acabou se rendendo. E fazer o quê, pastor? 30 anos que ele está desse jeito, não vai mudar. Irmão, se ele não quiser mudar, a escolha dele, mas a nossa obrigação é orar até o fim, até o último dia. Interceder, aclamar até o último dia. Eu creio que Deus vai ser fiel e vai fazer a obra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmão, recado de Deus para você, coopere com a salvação da tua família. Você que está vindo aqui, quando alguém perguntar, mas que você vai tanto, você já vai no domingo, você tem que ir na quarta de novo, você tem que ir na sexta, você tem que falar, olha, eu estou salvo, mas tem muita gente na minha casa que ainda não está. Eu tenho que fazer por mim, mas tenho que fazer por alguém também. Diga graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Vamos ficar de pé, povo de Deus? Segura na sua mão aí o lenço, você que pegou. Isso, coloque ele no coração agora, fecha os olhos. Irmão, aquilo que eu falei, se você ainda não está seguro, você não vai conseguir
Vamos orar agora. Ô meu irmão, entra nessa batalha agora. Seja o intercessor da tua família. Põe silêncio no coração agora. E você vai levantar a voz contra o mal. É o demônio que tem perturbado a sua casa. É aquele espírito do vício. É o vício da bebida que entrou naquele jovem. Entrou naquela jovem que está bebendo, que está saindo para a noitada, que está passando as madrugadas fumando, bebendo, ou se prostituindo. Eu digo, diabo, sai daí agora. Ô demônio maldito, essa pessoa